Glória a Deus. Irmãs, então vamos lá? Eu hoje quero continuar aqui. Esses dias nós falamos aqui sobre ouvir a Deus, né? Falamos sobre a forma com que nós estamos servindo a Deus e também falamos sobre ouvir a Deus, né? E pelas ministrações que nós já tivemos aí em algumas semanas, nós conseguimos observar através das Escrituras que Deus, ele continua falando. Ele é um Deus comunicativo que ainda fala até hoje conosco, né? E quando nós olhamos através das Escrituras, quando nós paramos para meditar, para olhar e observar a criação, nós conseguimos ver que Deus ele fala de todas as formas, né? Pela sua criação, pela sua palavra, pelos irmãos, através de todas as coisas. Então, sabendo disso, eu quero continuar falando um pouquinho sobre esse falar de Deus, sobre como que nós temos recebido e se nós temos buscado aprender as coisas de Deus. Por quê? Nós estávamos mencionando, né, anterior à gravação, anterior à reunião, né, a importância de nós buscarmos no Senhor, até para que a gente não seja confundido, para que a gente não seja enganado, para que a gente não venha viver uma vida com Deus segundo o que o outro fala, mas sim segundo aquilo que eu ouço da parte de Deus e daquilo que eu busco através do meu relacionamento. Infelizmente, hoje, né, boa parte dos cristãos se relacionam com Deus através do que o outro fala, do que um terceiro ou do que um mediador fala. Mas que, na verdade, irmãos, pelas Escrituras, nós sabemos que o único mediador entre nós e Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, que, quando ele subiu aos céus, enviou o Espírito para quê? Para que nós tivéssemos essa conexão, essa ligação direta com o Pai, assim como era no princípio com Adão. Então, essa conexão que nós perdemos lá no princípio, hoje, através da vida de Cristo, nós recuperamos. Então, uma vez que nós recuperamos essa ligação, nós não precisamos mais viver como se nós estivéssemos desligados, ou seja, como se nós estivéssemos mortos, né? Viver através de notícias. Talvez acho que muitos hoje se acostumaram a viver através de notícias, não é? Dadas pelos outros. Hoje o mundo está cheio de canal de notícias. E, querendo ou não, o cristão se acostumou a se relacionar com Deus através de canais de notícias, né? E que canais de notícias são esses? Outros irmãos que buscam essa conexão direta com Deus. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para ser um canal de notícia. Dizer que Deus te ama, dizer que Deus enviou o Filho e morreu por você. Eu não quero ser esse tipo de canal de notícia. Eu quero incentivar os irmãos a buscar na fonte, a não ter um atravessador, não ter alguém que vá fazer um intermédio entre você e o Pai. Amém? Então, que a gente busque, se aplique em nos relacionar com o Senhor para que a gente não venha viver uma vida de engano. E, né, falando a respeito disso, de nós buscarmos o Senhor, de ouvir o Senhor, algo que me chama a atenção é sobre essa época em que nós estamos vivendo. Nós já há um bom tempo nós estamos aprendendo sobre o calendário de Deus, sobre as estações, sobre esse tempo de Deus. E quando nós olhamos nesse tempo romano, digamos assim, nesse calendário romano, você vai ver que tem algumas celebrações, que tem algumas coisas que tem a ver com o mundo espiritual que ela, não, eu não digo que se opõe, mas que ela traz algo paralelo, essa é a palavra. É como se fosse uma vida paralela com a verdade de Deus. E por que que eu digo isso? Aqui perto de casa tem uma igreja católica que está sempre cheia, está sempre cheia. E justamente nesse período, eles têm uma celebração, um evento que eles fazem chamado o Cerco de Jericó.
né? As meninas que moram aqui perto vão saber. Eu não sei se é em todas as igrejas católicas que fazem isso, até porque eu me lembro que em Caxias eu não recordo, né, de ter essas celebrações, né? Mas não que não tenha, é que eu não me recordo. Mas talvez tenha, né? Mas eu sei que aqui todos os anos tem essa celebração, esse evento que dura uma semana. O que me chamou a atenção em relação a esse evento que a Igreja Católica ela promove é que esse evento ele caiu justamente em uma data que nós celebramos outra coisa. Nós recém viemos de uma celebração dos tabernáculos, que tem o seu significado. Mas nessa mesma data, a Igreja Católica está celebrando esse cerco de Jericó. Então, o que que nós devemos celebrar? O que devemos fazer? E, né, baseado nesses questionamentos que eu comecei a me fazer, eu vejo quão é importante nós buscarmos nas Escrituras o que é o correto e orar ao Senhor para discernir o que que é correto. Assim como a Daia tinha falado antes da reunião, né? Que ela pediu para aquela moça que dava a catequese para mostrar no texto o que que ela tinha falado, ali se realmente estava. O que que era isso? É realmente era conferindo se está correto. Por quê? Porque senão o nosso relacionamento vai se dar através daquilo que os outros dizem e não o que está escrito, não o que Deus falou comigo. Entendeu? Então, quando a gente vai buscar nas escrituras, nós vemos que esse tempo é um tempo dessa celebração dos tabernáculos. E eu não sei se vocês sabem, mas finalzinho de setembro, início de outubro é a data mais provável para o nascimento de Jesus. Há uma mudança também no calendário. Então, há uma estação, há uma celebração durante esses 7 dias de tabernáculos. Agora, o que que faz sentido eu trazer uma celebração de um cerco de Jericó? Então, primeiro eu quero tratar aqui dessa celebração, dessa festa, e depois nós vamos ver nos textos o que que fala a respeito dessa passagem. Amém? Então, olha só, o cerco de Jericó, né, a história, né, dessa tradição na Igreja Católica, ela teve a origem na Polônia, e olha só como é interessante, onde foi organizada por devotos para obter uma vitória. Né? A história diz que a Santíssima Virgem, ou seja, a Santíssima Virgem Maria, ordenou que organizassem cerco de Jericó sempre que o Papa João Paulo II fizesse uma viagem apostólica. A Igreja Católica, aqui perto, né, de casa, como eu falei, ela celebra todo ano, ela faz essa festa. E o que que eles fazem? O cerco de Jericó é uma oração comunitária católica que tem como base a história de Josué, né? Na Bíblia, depois, se você já quiser deixar separado na sua Bíblia, tá lá em Josué, nós vamos ler a partir de Josué 6. Mas está baseada nessa história de Josué, que busca levar as pessoas a um encontro com Deus. Olha só. Então, um dos objetivos do cerco de Jericó é de levar a pessoa a um encontro com Deus. Amém? Grave isso. Então, é uma semana de oração em grupo, né, com terços, pregações da palavra. A missa diária é um ponto central, né, seguida de uma procissão com o Santíssimo Sacramento, né? O que que é esse Santíssimo Sacramento? É o corpo de Cristo na Igreja Católica e é considerado uma realidade da fé distinta das imagens dos santos, ou seja, é diferente, né? Então, o que que é o Santíssimo Sacramento? É a hóstia consagrada, né? Que ela é colocada num ostensário e exposta sobre o altar, ou ela é transportada em procissão, né? Em adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Em um momento de intimidade com Deus, que visa a reconciliação e reavivamento da fé e a transformação para uma nova vida. Então, veja, quando você olha isso aqui, parece ou não parece uma ideia bacana? Algo interessante de um relacionamento com Deus? Parece, né? Em algumas ocasiões também elas são adicionadas a práticas como jejum, né? Confissão
e imprecações. O objetivo é cercar os inimigos, agora, outros objetivos, né? Cercar os inimigos com oração e louvores. Agora veja, por aquilo que a gente vem aprendendo nas Escrituras, é assim que você cerca ou que você combate o inimigo? Esperando que Deus atue em favor do grupo. Acredita-se que o cerco de Jericó possa levar à cura e à libertação de problemas, como doença, crises conjugais e econômicas. Quando eu li isso aqui, me acendeu uma luz. Por quê? Aqui tem outro objetivo por trás disso. Acredita-se que o cerco de Jericó possa levar à cura, libertação de problemas, como doenças, crises conjugais e econômicas. Ou seja, resolver problemas pessoais. Amém? É uma oportunidade de se aproximar da Nossa Senhora, com louvores, testemunhos e missas. Pode ser feito em família, com um grupo de oração ou com uma pastoral. Amém? Então, veja só, tudo isso quando nós mencionamos, olha se isso aqui não parece algo bacana, né? Fazer pô, uma procissão, né? Pegar a hóstia e você sair em procissão dizendo, ó, isso aqui é o corpo de Cristo, vamos adorar o Senhor. Vamos nos reunir, irmãos. Eles se reúnem 7 dias em oração e ainda fazem jejum para que caiam as muralhas dessas batalhas que eles estão enfrentando. Agora veja como é que começa. Quando nós vamos ver o texto de Josué, você vê que esse texto de Josué é um texto muito antigo, lá da antiga aliança. Agora, como que se dá esse evento na Igreja Católica? É recente. Essa tradição do cerco de Jericó se deu em 1979, poucos anos atrás. Como é que começou? Começou na Polônia, como nós lemos aqui. O Papa ia fazer uma viagem para a Polônia, só que a Polônia, nesse período, era comunista e não tinha sido liberados os documentos para o Papa entrar na Polônia. Então, o que que eles fizeram? Fizeram um período de oração, até que os documentos do padre, do Papa, fossem liberados. Ou seja, uma intercessão. Então, olha que bacana você fazer parte de uma celebração de intercessão. E fazendo isso, eles conseguiram obter a vitória. E aí, a Igreja Católica nomeou, digamos, esse evento e todas as viagens que o Papa fazia com essa celebração, um período de intercessão chamado Cerco de Jericó. Para quê? Para derrubar as muralhas, para que a Igreja Católica pudesse avançar. Então, veja, isso parece uma ideia boa e aceitável, que nos traz a uma proximidade com a fé e com o nosso Deus. Só que não basta isso ser algo que aparenta ser bom e que aos nossos olhos parece ser algo positivo. Nós precisamos ver o que diz nas Escrituras. E quando eu vou ver nas Escrituras, nós vamos ver que, principalmente a época em que é celebrado, é uma época em que nós temos outras celebrações que o Senhor deixou especificado na Bíblia. Então, a primeira coisa que nós devemos é, raciocinar eu vou celebrar algo instituído por uma religião ou vou celebrar algo instituído por Deus? Primeira pergunta. Acredito que a partir daí você já começa a descartar algumas coisas. Agora, segundo, nós precisamos observar as intenções. O porquê que eu faço essa celebração? E vou te dizer mais, irmãos, eu acredito que até isso que eles fizeram é algo louvável para a Igreja Católica. De tirar um tempo em unidade com a congregação, em oração e jejum, para que o seu líder espiritual faça suas viagens missionárias com sucesso. Eles estão dando um exemplo de intercessão e de unidade. Porém, dando esse nome, o cerco de Jericó, acaba saindo um pouquinho de contexto. Por quê? Porque quando eu vou ler a história em Josué, quando o Senhor envia então o povo para Jericó, quando você pega o contexto, você vai ver que o contexto em que a igreja está celebrando, mas o contexto do que Deus fez com que o povo dele passasse é diferente. Porque o povo recém sai do Egito,
está se direcionando para a Terra Prometida e o povo ainda está num processo de aprender a obedecer a Deus. Então, o cerco de Jericó, na verdade, pelas Escrituras, era mais uma prova para o povo de Deus, para que eles aprendessem a obediência e a ouvir a Deus. Por quê? Porque o seu líder religioso falhou no último instante. Moisés feriu a rocha duas vezes. E por ele ter ferido duas vezes, o Senhor disse: fere a rocha. Ele foi lá e feriu. Na segunda vez, o Senhor disse assim: agora falai com a rocha. E ele foi lá e feriu novamente. E por ele ferir a rocha novamente, lhe custou a entrada na terra prometida. E agora o Senhor então ergue Josué e continua o processo de fazer com que o povo se tornasse obediente à palavra dele. E aí, quando o Senhor envia eles para Jericó, o Senhor dá ordens específicas para eles. E a ordem era: vocês vão dar uma volta por dia, e no sétimo dia vocês vão dar sete voltas. E aí vocês vão tocar a trombeta, e quando eles tocarem a trombeta, vocês vão gritar, e as muralhas vão cair. Só que, entenda uma coisa: o derrubar das muralhas não significava conquista da cidade. Porque, na verdade, quando você lê a cidade, em relação à cidade, a cidade se tornaria anátema, ou seja, maldito para o povo. Então, a vitória do povo não estava em derrubar as muralhas, mas sim na obediência. A vitória do povo estava na obediência, porque quem derrubou as muralhas foi o Senhor. E quando o povo entra na cidade, o Senhor diz: não peguem nada, a cidade será anátema para vós. Queimai tudo. Então, agora nós já temos um pouquinho da história, eu já consigo avaliar o que a religião tem comemorado e celebrado e o que realmente aconteceu na história. As escrituras me falam sobre o cerco de Jericó, que me aponta para a obediência ao Senhor. Em contrapartida, a religião está me dizendo o quê? Vamos orar para que a gente obtenha vitória, para que eu possa ter libertação, para que eu possa adquirir talvez a cura, adquirir o carro novo, adquirir as coisas para as quais eu estou orando. Ou seja, eu quero conquistar coisas pessoais. Então veja que são coisas que se contradiz aquilo que a história realmente nos mostrou, mas o que que a religião está mostrando. Ou seja, isso é o que está acontecendo, né? Se você vê no mundo. Porque quando você vai ver o que está acontecendo no mundo, é uma coisa, mas o que que os noticiários estão falando? Nem sempre eles falam a verdade. Por isso que é importante nós buscarmos na raiz o que verdadeiramente está acontecendo no mundo, porque se você viver somente pelas notícias, pelos canais de notícias, você não vai estar vivenciando o que realmente está acontecendo no mundo. Da mesma coisa pela fé. Quando você só ouve falar, eu só ouvi falar, eu vi falar na minha igreja, eu vi alguém pregando, mas você não buscou para ver se condiz com aquilo que está sendo pregado. Então, observando agora essa a história que a Bíblia fala, com o que eles celebram na festa, nesse evento, eu já vi que são coisas distintas, que não têm muito a ver com o que diz nas Escrituras. Deixa eu ler aqui Josué 6, capítulo 6, versículo 1. E diz assim: então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim fará tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro.
E no sétimo dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que, quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Amém? Então veja só, outra coisa que também me chama a atenção em relação a isso. Todo ano a Igreja Católica celebra esse cerco de Jericó. Mas quantas vezes aconteceu esse cerco de Jericó nas Escrituras? Uma vez, porque a conquista da cidade foi uma vez. E o Senhor amaldiçoou essa cidade para que ela não fosse reconstruída. Então por que que eu tenho que ficar celebrando todo ano? Por que que todo ano nós queremos derrubar muralhas que o Senhor não mandou derrubar? Porque, na verdade, as muralhas que a religião, né, nos incentiva a derrubar são as conquistas próprias. Quando, na verdade, o verdadeiro cerco de Jericó nos ensina a obedecer a Deus. E veja, esse cerco de Jericó era um teste para a obediência e para a ganância. Agora, a igreja quer que eu ore para que eu vença as batalhas, para que eu possa obter conquistas. Mas o cerco de Jericó estava fazendo o contrário. Ele estava me testando para ver se eu não ia ser ganancioso. E o que que aconteceu com um dos cidadãos que estava ali? Foi reprovado e trouxe maldição para Israel. Versículo 16, no mesmo capítulo. E sucedeu que na sétima vez, quando o sacerdote sopraram a trombeta, Josué disse ao povo: Gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade, e a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo o que nela está. Só Raabe, a prostituta, viverá, ela e todos os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda a sabedoria, guardai-vos. Olha só. E vós, com toda a sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, porque não vos tornei malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita, e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito, e perturbe, mas toda a prata e ouro e vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Eles virão para o tesouro do Senhor. Então, isso aqui, irmãos, era mais uma vez o quê? Testando a obediência do povo. O cerco de Jericó não se tratava de conquista de território, propriamente dito, porque isso o Senhor poderia conquistar. A conquista do povo era obediência, aprender a obediência. Aí, capítulo 7, a partir do versículo 20, vai dizer assim: E Acã respondeu a Josué. Esse Acã foi o homem que pegou das coisas consagradas. E Acã respondeu a Josué e disse: Em verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 shequéis de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 shequels, eu a cobicei e os apanhei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiros e eles correram até a tenda, e eis que aquilo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda e trouxeram até Josué, e até todos os filhos de Israel, e puseram diante do Senhor. E Josué e com ele todo Israel tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, veste, a cunha de ouro, e os seus filhos, as suas filhas, os seus bois e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que ele possuía.
e os trouxeram até o vale de Acor. E Josué disse: Por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel apedrejou e os queimaram no fogo depois de os terem apedrejado. Amém? Então, o que que aconteceu aqui? Houve uma consequência pela desobediência. Esse Acã aqui, ele não estava nessa função, ele não estava conquistando a cidade, ele não conquistou? Conquistou. Agora, por que que um cara que conquistou a cidade, que obedeceu a Deus até aquele ponto, teve a sua vida retirada, ele e toda a sua casa? Porque não se tratava da conquista da cidade, mas sim da obediência. Então veja, irmãos, que nós temos que ter cuidado com as celebrações e com o nosso coração diante daquilo que Deus tem falado, para ver se não há cobiça nos nossos corações, porque muitas vezes nós estamos orando, intercedendo e fazendo coisas para Deus com um fim só, um objetivo: cobiça. Eu oro, eu intercedo, eu faço, por quê? Porque eu quero coisas particulares. Mas veja que essa atitude de Acã, a falta da obediência de Acã, trouxe um prejuízo para todo Israel, todo o arraial de Israel. Porque depois você vai ver eles indo batalhar contra a próxima cidade, que era a cidade de Ai. E era uma cidade minúscula. O que que aconteceu? Tiveram que, ó, sair correndo. E aí Josué faz o quê? Rasga suas vestes, vai para os pés do Senhor, dizendo: Senhor, por que que o Senhor nos tiraste lá então do Egito, do deserto? Nos trouxe para esse deserto, né, para entregar nas mãos dos inimigos? E o Senhor, vocês pecaram contra mim, não me obedeceram. Eu disse: não pegue das coisas consagradas. Mas entenda uma coisa aqui, irmãos. O Senhor, o que que o Senhor está nos mostrando? A importância da unidade. Foi só Acã que pegou a capa e os objetos. Por que que todo o arraial passou por essa tribulação? Porque a responsabilidade de todo o povo estava sobre Josué. Tanto é que quando o Senhor vem falar com o povo, o Senhor não vem falar com Acã. O Senhor não diz assim, ó, foi Acã que pegou. Não, não foi isso. O Senhor fala com o líder, com aquele que estava responsável pelo povo. E o líder que teve que investigar. Começou a chamar tribo por tribo, família por família, até achar. E mesmo assim, depois disso, eles perderam essa batalha em Ai, até que eles se consertaram. Então, o que que isso nos mostra? A minha desobediência não afeta somente a mim, afeta a outras pessoas, afeta o corpo de Cristo. Porque além de eu atrapalhar o relacionamento de Deus comigo, eu ainda atraso os planos de Deus no meio da igreja e ainda coloco em risco a minha casa. Por causa do quê? Da cobiça. Então, quando eu olho aqui através das Escrituras, você vai ver que as Escrituras estão nos ensinando uma coisa, mas a religião aí fora está fazendo um mover para outras questões, fazendo com que a gente se torne cada vez mais individual, porque as pessoas, na verdade, estão participando desse cerco de Jericó, desses eventos, desses tarde da bênção, a tarde da cura, o dia, a quinta da prosperidade, com objetivos individuais. Agora, quando você chama o povo para um ensino em que vai fazer o povo amadurecer e ajudar no crescimento do corpo, quantos aparecem? Quantos prosperam na caminhada? Por quê? Porque nós fomos, com o passar dos anos, fomos condicionados a viver uma vida desta forma. Era só o padre que ensinava, era só o padre que pregava. E não nos incentivávamos a buscar nas escrituras. A Fábio já contou isso aqui. Nós tínhamos a senhora, que era a dona da casa aqui da frente, onde que a José mora. Ela era viva ainda. E tinha uma senhora que ela via da Igreja Católica trazer a comunhão, a hóstia, para a vozinha. E um certo momento a Fábio, né, vendo aquela choradeira toda, aquela lamúria toda da mulher, por causa que Jesus morreu, e glória a Deus, porque ele
né? Hoje nós estamos aqui. E quando a Fábio começou a conversar com ela, ela disse: não, 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 só o sacerdote pode me ensinar, ou seja, só o padre. Por quê? Porque ela não vai suportar ouvir algo que realmente está nas Escrituras, porque vai contra tudo aquilo que ela ouviu durante anos ensinada por eles. Irmãos, nós não queremos transformar a igreja evangélica semelhante à igreja católica, onde que depois você, de muitos anos, vai descobrir que o pastor falou errado, porque você só ouviu o pastor falar, mas não buscou nas escrituras. Não é para ser assim. Por isso que nós incentivamos você, ó, nós ministramos, mas anote aí, busque nas escrituras, leia, tem dúvida? Pergunta. Vamos sentar para estudar junto. Esse é o nosso papel, para ver realmente o que o Senhor está dizendo, o que, que realmente o Senhor deseja de nós, no individual, mas também no corporativo, não é mesmo? Então, irmãos, nós temos que pensar e raciocinar sobre isso. Para Moisés, custou a sua entrada, pelo simples fato da sua desobediência. Agora, em contrapartida, a Abraão, ele recebeu bênçãos da parte de Deus pela sua obediência. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 15. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 15. Esse capítulo 22, o Senhor, ele envia Moisés a um lugar, pedindo seu filho em sacrifício, né? Nós mencionamos muitas vezes essa passagem e para nós parece algo simples. Agora, muitas vezes, nós deixamos de repreender os nossos filhos, só repreender, ou às vezes dar uma palmada. Agora, você teria coragem de entregar o seu filho em sacrifício e você mesmo ainda ter que matar? Pois bem, Abraão obedeceu ao Senhor e se propôs a fazer isso. Porém, quando ele estava com o cutelo erguido, o anjo do Senhor veio até ele e disse assim: não erga sua mão contra o menino. E a partir do versículo 15 ele vai dizer assim: e o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Vou repetir, versículo 18. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Irmãos, eu e você, hoje nós aproveitamos dessas bênçãos de Abraão por causa da obediência dele. Então entenda que a obediência que você entrega e dá a Deus não tem a ver com você somente. Tem a ver com gerações futuras que talvez você nem venha a conhecer. As coisas de Deus, irmãos, ela não para em nós. Jesus, quando ele veio cumprir com a vontade do Pai, ele veio porque não parava em Jesus. A obra de Jesus continua sendo feita através da minha vida e através da sua. Não parou nele. Por isso que ele diz: obras maiores farão, não é que nós que vamos fazer, é porque nós vamos estar cedendo esse corpo, tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo. E Cristo continua realizando as obras através do nosso corpo. Mas para que ele continue realizando as obras que ele falou que nós faríamos maiores, ele necessita de uma coisa: obediência. Assim como o Pai exigiu dele, obediência. E ele obedeceu a tudo. E tudo se cumpriu através da vida dele. Então, irmãos, através destes textos, eu quero convidar os irmãos a refletir
na palavra do Senhor, em buscar o Senhor, a dar o devido valor para as Escrituras, aquilo que o Senhor deixou para nós. E mais, irmãos, o Senhor não deixou somente as Escrituras para nós. O Senhor, ele deixou a possibilidade de um relacionamento com Ele. Talvez a gente não pare para pensar, mas nós temos a oportunidade de nos relacionar simplesmente com o Criador de todas as coisas. Talvez nós não paramos para pensar nisso. Sabe, irmãos, né, principalmente os jovens, né, quando se apaixonam, eles não veem a hora de se relacionar, de estar junto com a pessoa, né, com a sua, com o objeto do seu desejo, da sua paixão, do seu amor, de estar junto com a pessoa amada. Agora veja, são dois seres humanos, são pó da terra. E muitas vezes nós temos esse sentimento de um pó da terra para outro pó da terra. Agora, você já parou para pensar que o Senhor nos deu a oportunidade de o pó da terra, que não é nada, ter um relacionamento íntimo com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é puro, que é santo, que até hoje os anjos ainda dizem santo, santo, santo diante dele? O que que isso nos diz? Que nós precisamos valorizar esse relacionamento, a oportunidade desse relacionamento. Porque, em caso ao contrário, se você não valorizar este relacionamento, você vai viver uma vida inteira por noticiários religiosos. Ou seja, vivendo por aquilo que você ouviu falar, mas que você não experimentou. Você viu a igreja fazer, mas você mesmo não experimentou. E muitas vezes, quando você vê a igreja fazer, cuide, porque até mesmo a igreja pode estar fazendo algo contrário ao Senhor. Quantas vezes você vê igrejas aí fazendo, celebrando festas juninas, fazendo a Páscoa, porém permitindo, não vou dizer que também a igreja deva proibir, mas sem trazer uma consciência que a Páscoa não tem nada a ver com um coelho. Irmãos, talvez vocês não tenham ciência, mas tem muitas igrejas que elas não se opõem aos pais darem o seu ovo de Páscoa para seus filhos. Ou ao menos eles trazem consciência, dizem, olha, você quer fazer, ok, mas isso não tem nada a ver com a palavra, não está nas escrituras. Por isso que nós precisamos valorizar, porque senão nós vamos estar fazendo coisas, nós vamos fazer coisas que a própria igreja está fazendo, mas que a palavra não diz. E que o Senhor não deseja, porque nos falta o relacionamento. Agora, este pedaço de pão, o Senhor Jesus, ele deixou escrito nas Escrituras. Ele disse: todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Anunciai a minha morte até que eu venha. Então, irmãos, eu não tenho que pegar o pedaço do pão e sair em procissão, adorando o pão. Ele não disse para eu adorar o pão, ele disse para eu comer. Porque ele disse que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então ele diz, eu tenho que adorar a Deus. O pão, eu como, eu me alimento. Veja que tem muitas coisas nas Escrituras que Satanás ele não precisa tirar de nós. Ele precisa só trocar de lugar. Ao invés de eu dar atenção para Cristo, ao invés de eu me relacionar com o Espírito, ao invés de eu adorar a Deus, eu posso ouvir a Maria sem problema nenhum, porque ela é a mãe de Jesus. Mas tem um texto na Bíblia, até que nós lemos essa semana, eu e o Cauã, até chamei a atenção, né? Falei para o Cauã a respeito desse texto, acho que até hoje nós lemos, que uma mulher já tentou chamar a atenção para Maria, onde ela diz assim, se levanta uma do meio da multidão e diz, bendito é o ventre que te trouxe,
E o Senhor Jesus rebate, diz assim: abençoados são, abençoados são aqueles que ouvem e guardam a palavra do Senhor. O que que Jesus estava fazendo? Um conserto. Ele está colocando as coisas corretas no seu lugar. É assim que é para ser. Ela é abençoada? Sim, mas antes abençoados são os que ouvem e guardam, ou seja, e praticam a palavra. Então, com esse entendimento, irmãos, tendo Cristo como a base de todas as coisas, tendo Ele como o único e suficiente Salvador, o único que é o nosso intermédio, que advoga em nosso favor diante do Pai, que nos enviou o Espírito, tendo essa consciência, agradeça a Deus. Louve ao Senhor porque Ele te deixou esse memorial, que é a ceia, em que nós não vamos adorar a ceia, mas nós vamos celebrar e nos alimentar, porque é o corpo de Cristo. É a nova e eterna aliança, que é o pão que foi partido, que é o corpo de Cristo, e o puro suco da uva, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Que este sangue é o preço pago pelas nossas vidas. Pai, nós apresentamos esses elementos, entendendo que representa o corpo de Cristo, e nós te agradecemos por este favor, por nós sermos beneficiados pela obediência de Cristo. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, por poder fazer parte do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Podemos todos participar do bom. Glória a Deus. Da mesma forma, apresentamos o puro suco da uva, glorificamos ao Senhor. Que este sangue, Pai, não pare em nós, mas que ele possa alcançar muitas almas que ainda não se achegaram ao Senhor, que eles possam vir para esta aliança, aqueles que o Senhor já tem separado desde a eternidade. Pedimos, Pai, que a gente possa ser participante dessa obra de resgate aos irmãos que ainda não se chegaram à mesa. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Podemos todos participar também. Glória a Deus. Aleluia. Celebre com alegria, porque o Senhor tem te revelado grandes coisas. Irmãos, tem coisas, acredito que nós vamos conseguir ter ideia somente lá nos céus com o Senhor. Mas peça para que o Senhor abra os seus olhos, para que você verdadeiramente veja o que você já recebeu, o que tem entrado dentro dessa casa, que é a própria presença do Eterno, Criador de todas as coisas. Através do Espírito Santo dele, ele está habitando dentro de você. Amém? Glória a Deus.